irmão está com moral, hein? Pregando na Santa Ceia. Meus irmãos... Não, mas peraí, irmão, peraí, irmão. Isso aí foi combinado, não foi, não? Você já... Foi o jeito. Rapaz, não, põe na tela aqui, irmão. Deixa eu mostrar para os irmãos. Olha, irmão. Isso aí é combinado, viu, irmão? Não, pega de frente aqui, Vanão. Vira para eles lá. Até que a gente ajeita da mídia. Olha, irmão. Não tem problema nenhum, não, irmão. Você demonstrar o carinho ao seu pastor é melhor do que falar mal dele. Quando você fala bem do seu pastor, Deus te abençoa. E eu fico alegre quando eu vejo uma congregação vibrar pela vida do seu pastor. Vai lá, Geis. Mas não se empolga muito não, que eu puxo o paletó do irmão. Meus irmãos, receba a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. Confesso aos irmãos que depois de tudo que nós já presenciamos aqui, eu confesso, pastor, que a perna não sabe nem onde que ela bate mais. Mas eu quero louvar a Deus pela vida do Senhor, da minha pastora, toda a sua família, por acreditar no meu ministério e na minha casa. Quando cheguei em Madureira, eu não tinha mais perspectiva para o meu ministério. E muita gente falou que eu só vinha para cá para morrer. Mas quando eu cheguei aqui, o Senhor me abraçou. Obrigado por compartilhar da sua unção que repousa sobre a minha vida. Eu fico muito feliz. E eu só falo ao Senhor, tudo que eu faço lá, onde eu represento o Senhor, é porque eu aprendo todos os dias com o Senhor. Obrigado. O Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe que eu amo a sua casa. O Senhor sabe que eu amo tudo que o Senhor coloca para mim fazer. O Senhor sabe que eu faço sempre com um amor que Deus tem colocado no meu coração. Obrigado, pastor. Eu fico muito feliz de ser honrado pela sua vida. Obrigado, pastor. Meus irmãos, confesso que eu não sei nem onde que eu vou pregar. Abra sua Bíblia, Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 21, versículo de número 12. Varão, e Jesus resolveu te abençoar mesmo, hein? E resolveu te exaltar, ó. A igreja está abarrotada. Pede para os amigos aí, varão. Faz um vídeo, joga na internet. Dá lugar, vaso. Amém, meu pastor, obrigado. Mateus capítulo 21, versículo de número 12. Confesso que ontem, depois que o pastor falou para mim que eu pregaria hoje, deu vontade de não vir. Mas eu sou feliz pela oportunidade que Deus me dá. Eu já tive em muitos altares, mas sempre pregar na sua casa é a maior responsabilidade que você tem. Mas Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Louvar a Deus pela vida dos meus companheiros, pastor Andraus, pastor Ricardo, todos os pastores, obrigado. Pastor Juliano, que falou para mim, pastor, falou agora vê se prega, né, irmão? Obrigado, meu amigo. Obrigado pela sua intercessão. Eu tenho aprendido muito esses dias andando com o pastor. Confesso para os irmãos que condições eu não tenho de pregar, mas eu tenho aprendido muito. E nesses dias andando com ele, eu aprendi que todas as vezes que você vai ouvir um texto que não parece bem aquilo que você quer ouvir, você precisa desarmar. O senhor me permite, pastor, usar as suas palavras? Então eu vou pedir para você nessa noite, desarma-se desse texto e prepara para ouvir o que Deus tem para falar para você. Amém? Diz assim, Mateus capítulo 21, versículo de número 12, diz assim: E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo,
e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pomba. Versículo 13. E disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes a convertido em covil de ladrões. Amém? Se assente. Meus irmãos, o texto em que lemos nessa noite é um texto em que a nação de Israel está inserida em um contexto de entusiasmo e de muita euforia. É só você ler alguns versículos acima, você vai ver que Jesus, quando vai entrar em Jerusalém, ou quando entra em Jerusalém, assentado em um jumentinho, a Bíblia diz que aqueles por onde Jesus passava, eles estavam alvoroçados, eles aplaudiam, eles gritavam, eles falavam: este é o Rei dos Judeus. Eles estão vivendo esse momento de euforia, mas o texto vai, através das atitudes de Jesus e através das suas falas, vai desmontar todo um sistema de euforia. Para nós entendermos, eu quero ser bem rápido para você entendermos aonde queremos chegar. Deus chama um homem por nome de Moisés para ser um libertador de Israel, do povo que estava na terra do Egito. A Bíblia diz que Deus chama esse homem por nome de Moisés e manda ele se apresentar a Faraó. E ele se apresenta e o Senhor começa a trabalhar, a bater na terra do Egito. A Bíblia diz, a história vai dizer que Israel começa a tentar a liberdade da terra do Egito através do seu líder Moisés. Mas todas as vezes que Faraó fala que vai liberar, ele lembra do impacto comercial e do impacto que toda a terra do Egito iria sofrer. A Bíblia vai dizer, e a história vai chegar a falar, que era só aproximadamente 2 milhões de homens, fora mulheres e crianças, que Deus estava arrancando das terras do Egito. E Deus começa a trabalhar nessa empleitada através de Moisés e começa a mandar as pragas, e nós todos conhecemos. Deus manda a sua última praga, que é a morte dos primogênitos. Mas antes que ele faça isso, ele chama Moisés e diz: Moisés, reúne o povo, reúne a congregação de Israel e diz para eles que um dia eu vou prepará-los para tirar dessa terra. Mas para que esse momento chegue, eles têm que pegar um cabrito, um cordeiro, e emolar eles e guardar o sangue, e a carne comer assada. E aqui que eu aprendi que foi o primeiro churrasco da Bíblia, irmão. Por isso que crente gosta desse negócio. Mas entenda o texto, a Bíblia vai dizer que Deus olha e fala: Moisés, fala para eles guardar o sangue do cordeiro. Para quê, Senhor? Porque eu vou mandar uma ordem, um anjo da morte vai passar e matar todos os primogênitos que estão na terra do Egito, e aqueles que tiver com a marca do umbral, do sangue no umbral da porta, o anjo vai passar por cima e ninguém vai ser atingido. Não é a pregação, mas eu já quero liberar uma palavra para você que está aqui nessa noite. Talvez você entrou aqui nessa noite achando que é por causa da sua pregação, que é por causa do seu louvor, que é por causa da sua credencial, que é por causa do tempo que você tem de crente, que Deus está dando livramento para a tua casa. Mas Deus desceu nessa casa para dizer: não é por causa da tua boa oratória, nem do teu bom louvor, nem da nota que você alcança, mas é por causa de uma marca vertida na cruz do Calvário, que está sobre a tua casa. Olha para quem está do seu lado, diga: você tem a proteção de Deus sobre você. A Bíblia diz que o povo passa por essa experiência, o anjo do Senhor começa a trabalhar à meia-noite, eu não sei que hora ele terminou, mas a Bíblia diz: todos aqueles que tinham a marca do sangue
nenhum foi morto. Entenda o texto. A Bíblia vai dizer que o povo sai da terra do Egito e começa a caminhar. E há uma preocupação de Moisés. E ele vai falar com o Senhor: Senhor, isso está em Levíticos. E ele vai falar: Senhor, eu sei que o povo peca, eu sei que o povo é falho, mas o que é que nós vamos fazer para que esse povo seja perdoado dos seus pecados? E Deus olha para Moisés e diz: Moisés, faça aqui, fala ao povo, para que eles peguem um novilho. E terá um dia no ano, o dia da expiação, traduzindo para os nossos dias, o dia da Santa Ceia. E eles devem cuidar durante todo esse tempo. Ele não pode ter mácula, não pode ter mancha. Ele tem que ser perfeito. Eles vão apresentar no altar, no templo. E lá vai ter uma pedra de 2,88 metros de altura. O sacerdote vai imolar ele. O sangue vai escorrer na pedra e vai cair no braseiro chamado altar debaixo da pedra. E a fumaça vai subir. E eu aqui do céu vou perdoar o pecado deles. Só que Moisés, muito preocupado, um líder muito preocupado com o povo, vai olhar e vai dizer: Senhor, mas e se eles não tiverem condição de ter um novilho? Aí Deus vai dizer: eles pegam um cordeiro, um cabrito, e oferecem no altar, e eu vou receber aqui. Moisés, muito preocupado, vai falar ao Senhor: Senhor, mas e se eles não puderem ter um novilho, um cordeiro? O que é que eles fazem? E Deus olha e diz: eles pegam um casal de pomba. E o sacerdote vai pegar o pescoço e vai imolar, e vai acontecer do mesmo jeito. Mas Moisés, muito preocupado, vai dizer: Senhor, e se for uma viúva e não tiver condição? E Deus vai dizer para ele: então faça aqui. Ela pega uma ênfase de farinha, uma mãozada de farinha, e vai entregar na mão do sacerdote. Ele vai jogar no altar, e a fumaça vai subir, e eu vou perdoar os seus pecados. Só que você deve estar pensando, falando: mas irmão, é muito fácil nesse tempo ser perdoado por Deus. Mas esse não era o sacrifício que Deus recebia. Deus recebia o que Ele estabeleceu. Não era o que era se oferecido, mas era o que Ele estabeleceu. O que é que Ele estabeleceu? Ele disse: eles têm que cuidar durante um ano. E depois de um ano, no dia da expiação, eles têm que arrastar o novilho, o cabrito, o cordeiro, o casal de pomba, até o templo, para me oferecer. Agora eu pergunto para você: cuidar durante um ano é fácil. Agora eu quero ver arrastar pela corda durante toda a cidade. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer para você que o ato da humilhação é o que Deus recebe. Pensa comigo. Alguém arrastando um novilho e todo mundo sabendo do que já foi estabelecido. E ele ia olhar e ia dizer: o irmão tem parte no ministério, mas também peca. Imagina agora você arrastando um cabrito, aquele negócio que deve fazer muito barulho. Imagina você arrastando e alguém olhando e dizendo: o irmão prega, o irmão toca, o irmão canta, mas também peca. Eu não sei se você entendeu o que Deus está falando. O ato de chegar nesse momento da Santa Ceia, para você parece ser muito fácil. Você sentar nesse banco, participar e sentar à mesa. Mas o que você faz aqui é reflexo do que você tem feito durante os 30 dias que você tem dedicado ao Senhor. Deus não recebe só o ato de você sair da sua casa, entrar aqui, sentar no banco, participar. E Deus está dizendo: para você está parecendo muito fácil, mas para mim, eu estou querendo saber o que você tem feito para chegar até aqui. Com a permissão do nosso presidente, olha para quem está do seu lado e diga: como é que você chegou aqui hoje? Mas escuta, eu já vou encerrar. 5 minutos. Estou aprendendo. Olha para mim. Por quê? Porque é estabelecido esse tempo, mas se você percebeu no texto em que lemos,
O povo está vivendo uma euforia, mas o sistema já corrompeu. A Bíblia vai dizer que Jesus vai chegar um dia e vai entrar num lugar chamado Porta das Ovelhas e vai achar uma multidão de enfermos ali. Por que não era para achar esses enfermos ali? É porque se trocou o lugar. Ali era o lugar de examinar aqueles animais que era levado ao templo para oferecer. Agora eles colocaram os coxos, enfermos e todos aqueles que precisavam, tiraram da frente do templo e colocaram no fundo. O que eles colocaram na frente do templo? Eles colocaram os animais. Agora eles disseram, você não precisa mais passar vergonha. Para que se preparar durante 30 dias? Para que se preparar durante um ano? Para que deixar de se misturar durante esse tempo? Você pode fazer o que você quiser. Chega no dia da Santa Ceia, senta lá. Ninguém vai saber o que você fez. Ninguém vai saber aonde você andou. Ninguém vai saber aonde você foi. É só você sentar, participar, levanta e continua a prática de novo. Mas Deus me trouxe hoje aqui para te dizer, essa prática está encerrada. Deus está com os olhos em cima de nós nessa noite. Deus está dizendo para alguém, você pode querer andar pelos seus caminhos, você pode querer andar por onde você quiser, mas aqui na minha casa não é para você, é para Ele. É para Ele. Escuta, Jesus vai chegar. O povo está eufórico e no meio do caminho o povo está alvoroçado, dizendo, é Ele. Ele é o cara, Ele é a pessoa. Aí a Bíblia vai dizer, olha o versículo 11. E a multidão dizia, este é Jesus, o profeta de... Só que, olha a expressão que eles usam. Eles sabem quem é Jesus, da onde Jesus veio, mas não anda conforme Jesus o queria. Escuta, e eu vou caminhar. 12, e entrou Jesus no templo, de quem? De Deus. Eu vou falar de novo. E entrou Jesus no templo. O templo aqui é de quem? De Deus. Mas olha a seguinte, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou a mesa dos campistas e as cadeiras dos que vendiam. Aí alguém deve estar falando, mas pastor, Jesus entrou no templo de Deus e está aí desse jeito? Isso aqui é algo que Jesus quer trazer para os nossos dias. E alguém deve estar sentado aí, falando na sua cabeça, dizendo, mas não foi o próprio Jesus que disse a Pedro que as portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja dele? Contra a igreja dele. Olha para cá, por quê? Há um negócio que Paulo diz à igreja de Coríntios e Romanos que a gente precisa entender. Ele diz, vós sois o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Enquanto a igreja, o diabo não vai tocar. A igreja CNPJ, o diabo levanta, mas cai. Mas a prestação de conta é no CPF. Olha para quem está do seu lado e diga, você tem um? Olha para quem está do seu lado, você tem um CPF? É sobre ele que eu quero falar com você. Olha para você ver. Jesus entra no templo de Deus. E aqui a banca dos mercadores. Por quê? O povo achou o tempo de facilidade. Anda do jeito que quer, faz o que quer, chega lá, paga, entra para dentro do templo, oferece o sacrifício, mas o que eles não sabiam é que Deus não recebia o que eles estavam oferecendo. Escuta. E Jesus vai continuar. Escuta isso daqui. Isso aqui é grave. O que a Bíblia diz. E expulsou todos os que vendiam e compravam nu. E eu não estou falando, irmão, de cantina, de barraca, dessas coisas não. Eu estou falando das barracas e das mercadorias que nós estamos colocando aqui dentro.
Nós estamos vivendo um tempo, eu sou dirigente de igreja e eu posso falar isso para você, nós estamos vivendo um tempo em que o povo diz, eu faço a campanha, mas se o Senhor me dá isso, eu oferto, mas se o Senhor fazer isso, mas se o Senhor não fizer, eu não volto mais. Já dizia meu pai hoje, e eu estava falando com ele hoje, ele disse, meu filho, fica tranquilo, que o mesmo Deus que foi com você até agora, vai continuar. E ele me disse uma palavra que ficou gravada no meu coração, e ele disse, meu filho, o que vem pela a porta aberta, quando a porta aberta não abrir, ele vai embora. O que vem pela cura, ele vai embora quando a cura não chegar. Mas o que vem por aquele que ama a cruz. Aleluia. O que Jesus está falando aqui é: vocês abriram um lugar que não era para ser aberto a ninguém. Esse lugar é meu. Mas a gente começa a negociar. E Jesus continua. E derribou as mesas dos cambistas. E as cadeiras dos que vendiam pombas. Pensa comigo que alguém chega e diz: o senhor é o Jesus que estão gritando lá fora? E alguém olha para ele e diz: parabéns, o senhor está começando a dar um jeito no negócio aqui, o senhor está começando a mudar aqui. E Jesus olha para ele e diz: quem é você? Não, eu só estou passando por aqui. Penso comigo, estou conjecturando, não está no texto, mas Jesus olha para ele e diz: que é isso na sua mão? Não, eu comprei aqui também. E Jesus falou: fora você também. Sabe qual é o problema? É que a gente chega num momento, meu pastor, me desculpa, mas eu preciso falar, mas chega num momento da nossa fé que a gente acha tão santo, mas tão santo, mas tão santo, que a gente continua fazendo a prática, mas o erro é só para quem a gente olha. A gente chegou num período da igreja que pecado é só que os outros cometem. E eu disse quinta-feira lá no Morumbi, e eu disse que a Bíblia é quem diz isso. A Bíblia diz que aquele que diz que não mente, já é mentiroso só de falar que não mente. Olha para mim, e eu encerro. Depois que Jesus solta os animais, vira as mesas das moedas enferrujadas, penso comigo, que ele vai na gaiola da pomba, pastor Ricardo, abre, é como meus olhos espirituais abrissem aqui agora, e aquela pomba começa a dar um rasante dentro do templo. Penso comigo, essa música não tinha nos dias de Jesus, mas penso comigo que ele olha para o céu e diz: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. E a pomba... Escuta! É só para você entender. Depois que ele solta, o Espírito tem liberdade, tudo está se encaixando no seu devido lugar. Quando alguém acha que ele vai curar, que ele vai ir atrás dos enfermos, abrir a porta, ele abre a Bíblia. Olha o versículo 13. E disse-lhe: está escrito. Eu vou falar de novo. Quando todo mundo acha que o negócio está fluindo e todo mundo acha que ele vai começar a curar, abrir porta, dar carro, da casa, ele diz: já que todo mundo está sentado, acabou o comércio, acabou a bagunça, o Espírito tem liberdade, senta que eu vou falar o que está escrito. Olhe para o seu irmão do lado e diz: tudo que você quiser ouvir está escrito.
Eu não sou de uma geração, irmão, que vive pelas redes sociais procurando o que o povo quer ouvir, o que o povo vai agradar. Eu vim falar para você o que Jesus mandou eu te dizer. Está escrito. Segura na mão de quem está do seu lado, segura, porque já dizia minha mãe que dorme no Senhor. Crente pentecostal cheio do Espírito Santo dá choque quando encosta no outro. Segura na mão dele e diz: tudo falhar está escrito. Quando nada der certo, está escrito. Quando nada se abrir, está escrito. Escuta, eu encerro agora. Alguém olha e diz: depois de tudo isso ele vai pregar? Pastor Dúlio, pensa comigo que Jesus olha para eles e diz: agora é o horário certo. Por quê? Porque com a barraca aberta, vocês não iam me ouvir. Com a mesa do negócio, vocês não iam me ouvir. Aí tem crente que não sabe por que entra na prova. Porque se tudo vai bem na sua casa, você não ouve. Mas eu encerro agora. Olha o que o texto vai dizer. Está escrito: a minha casa. Quando ele chega no templo que está todo bagunçado, ele diz: o templo é de Deus. Mas se eu entrar lá dentro, é minha. Olha isso aqui. A minha casa será chamada casa de oração. Olha para mim, irmão. Quem ora, ora varão. Para com esse negócio. Esses dias, estava na rede social, e a gente tem aqueles minutos da caixa do nada, que a gente não sabe nem o que está fazendo, mas está passando o dedo na rede social. Eu estava passando o dedo e de repente eu vi alguém de joelho. No lugar parecia que era um monte, pastor Andraus, e um papelão, e ele disse: a sós com Deus. Eu perguntei: quem é que tirou a foto? Tem uns aí que está tão poderoso que está fazendo até celular voar. Vou dar um recado para você. Eu sei que isso é o nosso pastor que deve fazer, mas um conselho para você: quem ora, ora. Você não precisa ir para a rede social falar que você está orando. Você não precisa ir para a rede social falar que você, Deus está te usando. Quando está escrito, irmão, pode deixar que as coisas acontecem. Mas olha, ao versículo 14 eu vou pular, só para mim encerrar, pastor. E eu vou fazer igual o senhor fez. 3 minutos, meu pastor. Escuta. Olha o versículo 14. E foram ter com eles ao templo cegos, coxos e os... Onde que estava esse povo, pastor Dúlio? Sabe por quê? Onde esse povo estava? Esquecido, lá atrás, abandonado. Por quê? Porque alguém não estava fazendo o que está escrito. E enquanto a gente andar atrás de pessoa que não fala o que está escrito, os nossos cegos continuarão cegos, os nossos coxos continuarão coxos, os nossos surdos continuarão surdos e não ouvirão a palavra do Senhor. Oh, irmão, eu sei que você veio para rodar, mas é o que Jesus me deu, eu vou fazer o quê? Versículo 15, vendo os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que faziam, e as crianças clamando no templo: Hosanas ao filho de Davi, indignaram-se. Versículo 16, e disseram-lhes: ouve o que estes dizem. E Jesus lhe disse: sim. Vocês não leram? Está escrito.
Vocês não leram que esse negócio de adorar a Deus, de rodar, de pular, de falar em língua estranha, batismo com o Espírito Santo, no nosso meio é normal? É porque vocês estão acostumados a ouvir o que o povo preparou, mas o que está escrito, está escrito, está escrito. Eu encerro agora. Olha Jesus dizendo, e Jesus lhe disse, sim, nunca lestes pela boca das crianças e dos meninos de peito, tiraste o perfeito. Versículo 17, e deixando-os, saiu da cidade para Betânia e passou a noite ali. Eu tinha um professor de hermenêutica e ele dizia para mim, filho, quando chega o ponto, acaba o texto, comentário se encerra. E acabou. Mas eu quero convidar você para ver algo que Deus me deu essa tarde, enquanto eu estava preocupado, tremendo, mais do que vara verde, querendo saber o que Deus teria para nós. Começa a vir de baixo para cima, para a gente ver o que o texto vai nos dizer. Olha para você ver, vem comigo no texto de trás para frente, porque é uma dinâmica bem interessante que eu aprendi quando estava fazendo teologia. Olha para você ver, tem crianças adorando. Por que tem crianças adorando? Porque o cego e o coxo, porque o cego está vendo, o mudo está falando, o coxo está andando. Porque o cego está vendo, o mudo está falando, e o surdo está ouvindo, e o coxo está andando? Porque as raposas foram embora. Por que as raposas foram embora? Porque eles começaram a gostar de Bíblia. E por que é que eles porque eles voltaram a gostar de Bíblia? Porque o Espírito agora tem liberdade no meio da igreja. E por que é que o Espírito tem liberdade no meio da igreja? Porque Jesus entrou no templo. Não tem segredo, irmão. Quando Jesus entra no templo, não tem segredo. O que está escrito, está escrito. Você pode 1 minuto de adoração a Jesus. Por quê? Porque está escrito. Aleluia. Deus abençoe o pastor Jason. Deus abençoe a igreja do Morumbi. Minha maior alegria, como diz João, é ver que os meus filhos andam na fé. Se você tem lá na sua congregação um pastor que ainda se preocupe em ler a Bíblia e de pregar o que está escrito, irmão, dá glória a Jesus pela vida dele, porque são poucos.